Saulo. Terceira etapa, um turno da tarde, professor Leandro, professor de Ciências. Farei aqui a explanação do conteúdo relacionado aos seres vivos do terceiro caderno. Que vocês possam acompanhar e ajudar vocês na resolução das suas atividades. Como nós podemos observar e acompanhar, os seres vivos aqui, eles possuem diversas características em destaque. Nós podemos definir os seres vivos como os seres animais e os seres vegetais, no qual existem ou necessitam da natureza. Os seres vivos, eles realizam suas funções vitais. Funções vitais são os termos relacionados ao contexto de vida, aonde eles realizam suas alimentações, o processo de respiração, reprodução e relação com o ambiente. Por essa relação com o ambiente, nós podemos chamar de ecossistema, no qual ele possa conviver. Cada ser vivo, eles possuem suas características diferentes. Assim, no seu comportamento, no espaço onde vive, as características que devem ser identificadas. E os seres vivos, eles são formados a partir dos seus níveis de organização. Então, primeiro, os átomos, que são as pequenas partículas constituintes em relação ao ser vivo, Depois as moléculas, as organelas, as células, os tecidos, órgãos, sistema e, por fim, o organismo fechado em que o indivíduo ele realiza suas funções, no qual permite conviver em um certo ambiente. Então, todo esse processo ele é feito de característica de seres vivos. Os seres vivos, eles apresentam determinadas características comuns, como, por exemplo, primeiro, a composição química, A composição química, o metabolismo, o ciclo de vida, a capacidade de reprodução, a percepção e a interação com o ambiente. Embora, dentre todas as características aqui apresentadas, todos eles são formados e constituídos pelas células, como nós podemos destacar. A composição química dos seres vivos, elas são constituídas por compostos orgânicos e inorgânicos. Quando nós falamos de compostos orgânicos, são considerados compostos orgânicos, no qual nós chamamos de vegetais e animais, ou seja, são compostos formados por vegetais e animais. E os inorgânicos são compostos formados por minerais, como exemplo, caso, constituídos pois possuem sal. Diferente dos seres não vivos que apresentam um ou dois compostos inorgânicos em sua formação. Então, dentro do ambiente no qual o ser vivo ele está constituído, no caso, o ecossistema, a biosfera, a população, onde ele esteja inserido, vai se formar por esses compostos orgânicos e inorgânicos, ressaltando que orgânicos são espaços ou tipos de alimentos formados apenas por vegetais e animais. Inorgânicos, no caso, são constituídos pelos minérios, exemplo, sal. A questão orgânica. Nós podemos considerar como composto orgânico os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos que são constituídos nos alimentos, formados, como eu disse anteriormente, por partes de animais e vegetais. Já os inorgânicos são constituídos por parte mineral, então a água e o sal, como nós podemos identificar. O orgânico, de uma forma mais simples, são considerados de origem vegetal e animal, e o inorgânico, são substâncias inorgânicas chamadas de origem mineral. E aqui nós temos alguns exemplos que nós podemos destacar em relação do que é orgânico e inorgânico. Então, logo aqui embaixo, eu apresento que substâncias orgânicas são aquelas em que os compostos derivam do elemento de carbono,
e os inorgânicos são formados por todos os demais elementos químicos. Então, você pode observar que aqui nós vamos fazer umas setas para indicar. A seta que está vindo do lado esquerdo, todos eles são formados por compostos orgânicos, são produtos considerados naturais, como no caso o açúcar mascavo e as verduras que estão lá acima. Já no lado direito, o sal e a água são considerados compostos inorgânicos, pois são formados de outros tipos de elementos. O segundo passo é o metabolismo. O que é o metabolismo? Todos os seres vivos, eles apresentam um conjunto de transformações químicas, que é as reações provocadas pelo organismo. Esse processo está relacionado com a produção de energia e de novos componentes no corpo. Ou seja, os novos componentes no corpo são o exemplo dos tipos de alimentos em que o ser vivo ele vai ingerir ou o ambiente em que ele vai se adequar. Porém, é considerado que o tipo de alimentação, ou seja, as reações químicas provocadas pelo metabolismo, provoque a chamada reação na provação ou produção de energia para o corpo. Lembrando que o metabolismo, como nós já citamos, ele apresenta várias transformações químicas. Ele é um conjunto de reações químicas controlado pelas enzimas, ou seja, relativa ao corpo que nós podemos identificar. Depois disso, que o metabolismo ele pode ser subdividido em produção de energia e consumo de energia. Quando o corpo há produção de energia, nós podemos chamar isso de catabolismo, ou seja, ele está produzindo energia. Quando o corpo ele consome essa energia, nós chamamos de anabolismo, ou seja, o metabolismo ele é dividido em duas partes. O metabolismo ele é a reação, como nós já vimos aqui no início, que é a transformação química na produção de energia, e aí ele vai dividir em catabolismo e anabolismo. Anabolismo é o consumo, ou seja, a perca de energia, e o catabolismo, a produção de energia. Para se obter energia, a energia química do Sol ou de nutrientes, converter as moléculas de nutrientes da célula em percussores de macromoléculas, também constituídos nas células, polimerizar percursos de macromoléculas e sintetizar e degradar biomoléculas de acordo com a necessidade celular. Então, são as relações em que o metabolismo deve fazer em decorrência da formação dos seus alimentos ou elementos provocado para o ganho ou perca da energia no corpo. Em seguida, nós temos o ciclo vital. O ciclo vital é um ciclo em que cada ser vivo ele percorre ou ele deve se fazer em relação ao seu período de vida, que é chamado de conjunto das fases da vida do ser vivo, onde se começa pela forma do nascimento, do crescimento, da reprodução, envelhecimento e a morte. Ou seja, o ciclo vital ele é um ciclo formado por 5 etapas, onde os seres devem percorrer. Lembrando que uma delas pode ocasionar ou não em decorrência do tempo, como no caso a reprodução. Nem todos os seres vivos eles vão se reproduzir, porém, eles vão crescer, vão envelhecer e vão morrer. Como no exemplo, nós temos aqui o ciclo vital de uma joaninha. Então, todo o primeiro processo, o acasalamento, depois os ovos, a eclosão, no segundo passo, a eclosão dessas larvas formadas por esses ovos, depois o crescimento dessas larvas, a eclosão de um adulto, até fazer a formação, ou seja, é uma cadeia que vai formar esse ciclo de vida aqui. Então, por isso nós chamamos de reprodução, ou seja, ciclo vital, que é o ciclo formado por essas 5 etapas, desde o nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e até a morte. A reprodução, ela pode ser uma reprodução no qual o ser vivo dá origem a outros indivíduos, como nós podemos destacar. Origem da mesma espécie, que pode ser assexuada e sexuada. A sexuada, a reprodução assexuada, formam-se descendentes a partir de um único genitor, geralmente como material genético idêntico ao do ser vivo do que se originam. Esse processo ocorre em vários micro-organismos e algumas plantas, alguns animais. Já a sexuada é aquela que ocorre em troca ou recombinação de material genético. Ou seja, acontece no ser vivo gerado
Nas pessoas, por exemplo, a reprodução é sexuada, pois uma criança é gerada a partir do material hereditário do pai e da mãe. Na reprodução assexuada, formam-se descendentes de um único genitor, como no caso, né, nós vamos identificar os filhos que têm material hereditário do pai e da mãe. Como exemplo, nós podemos identificar aí o exemplo da célula abaixo. Em seguida, nós temos a percepção e interação com o ambiente. Então, cada ser vivo ele tem sua percepção e a forma de como interagir. É que isso influencia com os comportamentos dos seres vivos, permitindo perceber as ameaças, se afastar, encontrar fontes de alimento, abrigo, a forma de movimentação. E além de outras funções, é importante o ato de sobrevivência do ser vivo naquele ambiente e, a partir de então, o sistema de reprodução. E depois vem a organização celular. Diz que todo ser vivo ele é formado por células, que são a estrutura básica da vida. Uma célula apresenta um metabolismo potencial de reprodução e que pode interagir com o mesmo. Alguns seres vivos são formados apenas por uma única célula. Esses seres vivos formados por uma única célula nós chamamos de unicelular, como no caso são as amebas, os protozoários, fungos, bactérias. E também existem os seres formados por duas ou mais células. Então, os seres formados por duas ou mais células são chamados de pluricelular ou multicelular, como no caso são os animais, só definido. Então, podem ser unicelular, possui uma única célula, e pluri ou multicelular, que possui duas ou mais células. Então, exemplos de unicelulares nós temos aí a ameba, de pluricelulares nós temos a árvore, cachorro, joaninha, dentre outros. Na maioria dos seres pluricelulares, as células que apresentam estrutura e funções semelhantes estão agrupadas, formando os tecidos, ou seja, os tecidos são formados pelas células. Os diferentes tecidos constituídos no corpo, eles formam-se o órgão, onde esses órgãos, ele é um conjunto de órgãos que, a partir de então, passa a ser responsável pelo sistema. Então, nós temos aí uma cadeia que nós podemos observar. As células, elas formam os tecidos eles passam a se reunir, constituir um órgão, e o órgão forma o sistema, como no caso nós vamos representar para o sistema de órgãos, que é o conjunto de ações, ou seja, agrupamentos, e a partir de então, esse sistema de órgãos, ele forma o organismo humano, de uma forma mais complexa, ou seja, iniciando pelas células, que são as partes mínimas, uma das menores partes minúsculas que não pode ser identificada a olho nu, né, até o organismo humano, que é a formação do corpo por uma parte inteira. E as células, como parte dos seres vivos, novos pesquisadores eles comprovaram que as células realizam várias funções ou reações químicas e obtêm energia. Com o decorrer do tempo, começa a se observar que as células elas são as menores partes dentro do corpo. Sobretudo, elas vão ser subdivididas em 3 pontos essenciais que nós vamos destacar, onde passa a ser chamado de estrutural, funcional e genética de um ser vivo. A unidade estrutural do ser vivo, ou seja, da célula, ela é chamada porque compõe o corpo do organismo vivo, ou seja, ela é a estrutura, a base, a forma essencial, sobretudo, em que o indivíduo, o ser vivo, vai estar inserido. A segunda parte é chamada de unidade funcional. Por que unidade funcional? Porque ela é capaz de realizar todas as funções do organismo, como no caso, podemos chamar de funções vitais, como no caso, respirar, crescer, se reproduzir, né? E a última são as funções genéticas, que é onde cada célula contém a informação hereditária de um ser vivo, onde está no núcleo, que ali pode formar-se um novo descendente, a partir das relações em que haja no sistema de reprodução. As principais estruturas da célula. As células são formadas por membrana, que nós chamamos de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Dentro do núcleo está o material genético da célula, onde o exemplo nós vamos seguir aqui abaixo, através de cada seta que possa identificar. Então, a membrana plasmática é a membrana do envoltório da célula, como você pode destacar, chamada de membrana plasmática, membrana celular. O citoplasma é onde está, né,
a parte do material gelatinoso, e dentro do núcleo está o material genético do sistema de reprodução de uma célula, que nós podemos destacar através de cada indicação que apresenta o desenho abaixo. E aqui, por fim, nós temos um exemplo, né? O exemplo de uma célula funcionando basicamente. Então, é importante observar que dentro de todas as funções que nós temos aqui nas células, de mitocôndria, ribossomos, complexo de Golgi, o essencial é que nós podemos identificar quem são as três partes básicas, que é a membrana plasmática ou membrana celular, o núcleo ou o citoplasma. E aqui já é uma célula de uma forma mais complexa. E os tipos de células. Células podem ser eucarionte e procarionte, assim como ela pode ser unicelular e pluricelular. Só para lembrar que unicelular são seres que possuem apenas uma única célula, e pluricelular são pluri ou multi, possuem duas ou mais células. Já as células eucarionte e procarionte, as células eucarionte, né, como nós vamos destacar aqui, as procariontes são células sincariotecas, ou seja, ela não possui um núcleo, né? Então, elas são consideradas uni. E as células eucariontes é uma célula mais complexa, é a célula que tem a presença da carioteca. Então, as células que possuem a presença da carioteca, elas ocorrem o que nós chamamos de material genético de reprodução. Então, você vai observar que a célula procarionte ela não possui núcleo, ela parece um bastão, como exemplo de um bastão, ou seja, de um cotonete. Mas ela tem o citoplasma, ela tem a membrana plasmática, porém ela não tem núcleo, diferente da eucarionte, né? Que ela possui a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, além de uma função comum inteira que a gente destaca, que são as classificações mais básicas. E por fim, faz-se a conclusão de entender que as células elas estão constituídas em todas as partes do corpo, onde essas células elas precisam ser renovadas, né, a cada certo período, e que elas contribuem de certa forma para a evolução do sistema vital do corpo. Que vocês possam acompanhar, leiam, assistam o vídeo, né, reativem os conhecimentos e pratiquem atividade em casa. Espero ter ajudado as informações que tem aqui repassado, tentar esclarecer um pouco mais. E, no mais, desejar para vocês bons estudos. Acompanhe o material de uma forma mais sucinta em casa. Um abraço.